a gente está enganando a nós mesmos. Verdade. E eu creio que quando esse engano ele vem de nós mesmos, ele é mais difícil de ser revelado. Porque a gente não quer acreditar, a gente já conhece a verdade. Quando a gente é enganado por outra pessoa, é mais fácil a gente saber da verdade, porque a gente busca a verdade. Mas quando a gente se engana, a gente já sabe a verdade e só não quer aceitar. Então, verdade. isso é muito perigoso, sabe? E quando a gente fala que a gente, se a gente afirmar que a gente não tem pecado, às vezes muitas pessoas falam assim, ah, eu não roubo, eu não mato, então eu não tenho pecado. Isso aí que ela está se referindo, ela faz o básico, né? Então, quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente tenta encaixar a nossa vida aqui dentro da palavra de Deus, a gente vê que a gente é pecador sim, e muito, né? A gente é muito falho, então a gente tem que buscar a santidade a todo instante. E para a gente buscar esse reconhecimento, como diz na palavra, né, da gente reconhecer que a gente está em pecado, a gente tem que deixar o Espírito Santo nos revelar, porque Amém. é quem nos convence do pecado. Aleluia. Então a gente tem que dar ouvidos ao Espírito Santo, a gente tem que tirar as escamas dos olhos, a gente tem que tirar as travas dos ouvidos, para deixar o Espírito Santo falar com a gente, e aí há tempo da gente se calar, e a gente olhar para dentro de nós e falar, realmente, eu estou errado, eu estou pecando. E aí quando a gente tem esse reconhecimento, a gente deixa o Espírito Santo falar desse jeito com a gente vai e a gente tem a transformação e a gente tem a mudança. Ô, glória! A mudança, ele vem pelo arrependimento. Amém. Então a gente tem que deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Amém. A gente tem que reconhecer que somos pecadores. Amém. Quando a gente acha que a gente está num nível assim tão alto, que acha que já consertou e que não precisa mudar mais nada, a gente está completamente iludido. É verdade. Porque isso não dá espaço de aprendizado. Quando a gente acha que já sabe de tudo, a gente não dá espaço para aprender. E a gente nunca vai estar nesse patamar de saber de tudo. É verdade. A gente sempre vai ter o que aprender um com os outros Verdade. aqui, no nosso meio mesmo. É verdade. Não é achar que a gente está no convívio, que a gente está acostumado com as pessoas da igreja, de olhar para o irmão e falar assim, daí não tem nada para me ensinar. Tem sim. É verdade. Às vezes o Espírito Santo revela uma palavra ali para ele e você julga, você acha que daquela pessoa, da boca daquela pessoa você não quer escutar, mas às vezes é daquela pessoa Sim, que você é quer verdade. escutar umas verdades. E aí nessa hora você tampa os ouvidos, você acha assim, essa pessoa não tem moral para falar comigo. Mas a palavra tá vindo de Deus e Deus Amém. tem moral pra Glória. falar. Ô, glória! Aleluia. Aleluia! Sim, você tá Glória a errado, Deus. você tem que mudar. Aleluia. E a gente tem que tirar o tampão dos nossos ouvidos e deixar Amém. Deus falar com a gente. Verdade. E a gente Amém. aceitar as coisas que vêm de Deus. Amém. Sem ficar escolhendo, sem ficar colocando. Glória a querendo Deus. Impor as coisas do nosso jeito. Fala, as coisas Deus. Do nosso jeito, né? Então aqui a palavra ainda fala que se a gente confessar nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Glória a Deus. Então, se você confessar o seu pecado, mas na hora que você for lá confessar para o Senhor, você falar assim, oh meu Deus, perdoa porque eu roubei, mas eu roubei de quem tinha muito, aquela pessoa não precisava disso. Você está justificando o seu pecado. Está repreendido Isso em nome é um de Jesus. exemplo que eu estou dando aqui, mas tem muitas pessoas que às vezes ela camufla o pecado dela, É verdade. ela engana a si mesma porque ela acha que ela está na razão. É verdade. Eu fui sem educação com a apóstola, mas ela começou. Não interessa, porque ela é uma autoridade sobre a minha vida. Então, isso é exemplos que eu estou citando hoje para os irmãos que Amém. pode acontecer no nosso dia a dia. Às vezes a gente se esconde atrás dessas justificativas que a gente dá para o pecado da gente, de achar que a gente estava certo e por isso a gente tinha o direito de pecar. Não, a gente não tem. A gente tem que se redimir do pecado, a gente tem que fugir da aparência do mal, Glória a a gente Deus. tem que estar sempre em constante vigilância, porque a gente é falho. E se a gente verdade. não reconhecer isso, como diz na palavra, É a gente vai verdade. estar sendo enganadores de nós mesmos. É verdade. E aí isso é muito difícil mudar, essa situação, porque daí a gente está escondendo uma verdade que a gente já sabe. A gente está ali colocando justificativa, mas para Deus não há justificativa. Verdade, Deus ele vai olhar Deus. para você e vai falar, seu pecado tá errado. Ah, Senhor, mas não vai deixar nem você completar, tá errado, tem que ser mudado. Então que a gente possa estar atento aos sinais do Espírito Santo, quando ele fala com a gente, quando ele incomoda a gente numa situação, que mesmo assim, às vezes a gente quer confrontar e quer achar uma justificativa. Não, mas eu tô certa, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Há tempo de calar, há tempo da gente abaixar a nossa Deus, cabeça e fala, falar Deus. assim, ô Senhor, Amém. tô errada Aleluia. mesmo. Ah, a gente não tem que já Oh, glória a Deus. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Não existe pecado, Sim. não é pecado. Então muitas das vezes a gente se engana a nós mesmos porque acha que fala assim, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de demais.
mas é pecado. A pessoa que mata é pecado, a pessoa que faz algo assim, que a gente considera minúsculo, é pecado também. Quem coloca esse tamanho no pecado, de pecado grande, pecado pequeno, pecado médio, pecado suave, somos nós. É verdade. Deus, ele deixa bem claro, a palavra de Deus ela é bem direta. Quando ele fala, quando ele quer se referir às coisas certas e às coisas erradas, não tem meio termo na palavra de Deus. É verdade. Então, assim, a gente tem que buscar esse entendimento pra gente aceitar, às vezes, as coisas que Deus fala pra nós e a gente se chateia. Porque, às vezes, a gente se coloca no papel de vítima, a gente se coloca num papel ali de falar, poxa, Senhor, mas eu só fiz isso porque fulano fez primeiro. Mas eu só agi dessa forma porque agiram dessa forma comigo. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Jesus, quando ele veio nessa terra, ele foi tão massacrado, ele sofreu tanta injustiça. Imagina se ele revidasse. Ele não se achou no direito de revidar, né? Ele amou quem fez aquela atrocidade com ele. Quando ele morre, ele pede, né, para Deus ter misericórdia ali das pessoas, para perdoar, porque eles não sabiam o que fazem. E a gente se enquadra muitas das vezes nesse quadro. A gente faz coisas que a gente não sabe o que está fazendo. É verdade. Mas se a gente ler a palavra, a gente buscar para ouvir da palavra, para a gente ler a palavra, a gente vai ter sabedoria dessas coisas. Amém. E a gente vai estar errando se a gente quiser. Glória a Deus. Então, quando a gente tem um estilo de vida, que a gente está vivendo muito tranquilo, muito sossegado, desconfia. Porque a gente sofre uma afronta todos os dias. Em determinadas situações, a gente sofre muita afronta. Então, se você acha, não, eu já fui na igreja, eu já aceitei Jesus, eu já acho que eu já conheço demais da palavra e eu vou ficar praticando o que eu já conheço. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, você não conhece tudo. Deus ainda tem muito para falar com a gente. Ainda tem muito para lapidar em cada um de nós, né? Amém. Então, que a gente possa, né, nessa noite, né, o intuito da palavra que Deus falou no meu coração é que a gente possa baixar a guarda para determinadas coisas, se colocar no lugar de servo de Deus, de ouvir. Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer ouvir. Nem sempre a gente vai concordar a princípio com o que falam de nós, né, com chamadas de atenção ou com coisas que a gente precisa mudar. Mas o primeiro passo para a mudança é reconhecer que está errado. Porque se a gente não reconhecer, a gente não muda. É verdade. Porque ninguém vai querer mudar aquilo que acha que está certo. Então, que a gente possa fazer uma autoanálise de nós mesmos, né? Que a gente deixe de se auto-enganar, como diz a palavra, né? De enganar a nós mesmos, né? Que nós deixamos a verdade aqui da palavra entrar dentro do nosso coração, né? Que ela seja revelada através da nossa vida, né? E que ocorra mudança na nossa vida através da palavra. Amém. A palavra, a libertação, ela vem, né? Pelo ouvir, pelo ler. Então, muitas das vezes, eu tive pensando, né? Lendo essa palavra, eu cheguei à conclusão que antes eu não lia a Bíblia. Eu praticamente comecei a querer ouvir da palavra, a querer saber da palavra a partir do ouvir. Amém. Então a gente precisa ouvir mais. Às vezes a gente quer falar demais, a gente quer estar cheio de razão, quer falar e quer falar e quer falar, mas há tempo que é de calar e da gente ouvir. Às vezes, para aprender, a gente tem que ouvir. Ô, glória! A gente tem que ficar quietinho e ouvir. Aleluia! Vai ouvir coisas que não é legal? Vai ouvir coisas que não é legal. Você consulta a Deus. Ô, Senhor, será que esse negócio que eu escutei aqui realmente foi uma afronta ou será que foi um puxão de orelha do Senhor? A gente tem que começar a questionar Deus. Glória a Deus. Sabe? Às vezes a gente vai escutar coisas de pessoas que realmente a gente não merece escutar. Mas tem determinadas coisas que às vezes Deus usa as pessoas para nos dar puxão de orelha. É verdade. E a gente tem que fazer essa autoanálise, a gente tem que colocar ali na balança. Será que verdade. Eu tô merecendo ouvir? Balança justa, sabe? quem tem o Senhor, meu Deus. A gente tem que colocar na balança ali o que a gente escuta. A gente tem que começar a ver mais, né, com os olhos, assim, das coisas espirituais. É verdade. Porque a gente leva muito a ferro e fogo a determinadas situações, né? É verdade. Então, que o Senhor, nessa noite, Ele possa vir a falar no coração da gente, né? A gente tem oportunidade. Eu acho que todos aqui, por mais que tenham nascido em berço cristão, por exemplo, as meninas aqui que são pequenas, elas não sabem ler, elas não sabem pegar uma palavra e ler e ter entendimento. Mas por que elas estão, elas gostam de ir para a igreja, elas começam a ter um ensinamento do Senhor, por quê? Pelo ouvir. Amém. Pelo ouvir da palavra quando elas vão Glória no a culto, Deus. pelo ouvir da palavra através dos pais delas, que corrigem ali, alicerçado na palavra. Amém. Então a educação, ela vem ali, muitas das vezes não precisa ser criança. Eu mesma fui educada na palavra depois de velha. Eu vou ter 2 anos de convertida. Então eu estou sendo educada pelo ouvir. Amém. Eu tô sendo educada pela correção da palavra agora. Glória a Não Deus. precisa ser criança, né? Mas a gente tem que se pôr às vezes, a gente tem que se diminuir às vezes, para poder Deus lapidar e fazer a gente crescer nele. Amém. Aleluia. Então é muito importante a gente ouvir da palavra, é muito importante a gente estar
em conjunto, sempre que dá, a gente fazer o possível para estar. A gente sabe que a rotina, os dias, né, como diz a palavra, os dias são maus, né? Se a gente for ver, nenhum dia dá para vir na igreja. É verdade. Todo dia a gente tá cansado, todo dia a gente fez muita coisa. Tem dia que a gente tem que abdicar de certas coisas para poder estar aqui e ver o que faz lá na frente. Então, se você tiver essa oportunidade de abdicar de coisas do mundo para poder estar no meio do povo de Deus, esteja, sabe? Vai valer a pena. Venha com o coração aberto para ouvir da palavra. Não fique escolhendo quem é que está ministrando para você ouvir, não. Porque Deus fala através da boca das pessoas. Você não sabe a vida espiritual que cada um tem. Às vezes você julga, você fala, você olha para a pessoa, você fala, mas o que a Vanessa tem para falar? Não é de mim mesmo que eu tô falando, é da palavra de Deus. Glória né? a Deus. E cada um de nós aqui, quando a gente vai, a gente pega a palavra, a gente lê com seriedade, a gente tenta... A gente pede para o Espírito Santo dar um entendimento para a gente, então a gente vem e entrega aquilo que o Espírito Santo fala. E como o pastor sempre fala, a palavra ela bate na gente primeiro. É verdade. Então não pensa que eu vim aqui arrotar uma santidade que eu não tenho, que eu vim aqui falar coisas que é para vocês fazerem que eu não faço. A palavra ela já tratou comigo. Eu sei onde é que eu me encaixo aqui, cada um sabe onde é que está se encaixando. Glória a Jesus. Então que Deus possa ministrar, que vocês possam tirar o tampão dos ouvidos, a Sim, escama dos Deus. olhos para ouvir o que o Espírito Santo vai falar para cada um de vocês, para ver a correção onde tem que ser feita, né? Sim, papai. E que a gente pare de ser vestir uma capa e de querer esconder pecados de nós mesmos, pois nós já Verdade. sabemos a Verdade. verdade. Cada um aqui de nós sabe aonde tem que mudar. Cada Amém. um aqui de nós sabe aonde tem que melhorar. Amém. Cada um de nós aqui sabe o que tem que abdicar. Amém. Né? Então, a palavra do Senhor, ela vem falar isso para nós nessa noite. Glória a Deus. Então eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Que o Santo de Deus possa vir Amém. completar Glória a a palavra, né? Graças Ele nessa a noite. Deus. Que ele possa vir a falar no coração de cada um. Que essa autoanálise, né? Que a gente possa ter essa autoanálise da gente. Amém. Isso é até melhor pra gente viver em convívio, porque às vezes a gente tem um ranço imaginário com alguém. É verdade. A gente tem um ranço imaginário com a pessoa, a gente... às vezes a gente não gosta de determinada pessoa e a pessoa nem sabe que a gente não gosta dela, ou então vice-versa. Às É vezes verdade. a gente acha que a pessoa não gosta da gente, mas aquilo nem passa na cabeça dela. É Então verdade. que a gente tenha maturidade espiritual também, né? Pra poder aceitar as coisas de Deus, viver as coisas de Deus com mais leveza. Porque o mundo ele já coloca um jugo pesado na nossa É vida. verdade. E se a gente for levar as coisas de Deus assim também, achando que é tudo um peso, vai ficar impossível viver, né? A palavra de Deus, ela vem, Jesus vem ele para aliviar nosso fardo. É verdade. Então, essas coisas que a gente acha que tá na igreja que tá me acarretando esse tipo de coisa, que é os irmãos que tá colocando certas coisas na minha cruz e tal, às vezes não é. Às vezes é a gente mesmo que cria, coloca, carrega e coloca a culpa nos outros. É verdade. Então a gente tem que examinar nós mesmos, né? Que a gente possa ouvir mais a palavra, que a gente possa deixar a palavra de Deus falar com a gente e que a gente, como eu disse, a gente aprende pelo ouvir, a gente vai sendo transformado pelo ouvir e a gente tem oportunidade, que eu li aqui, 1 João, o capítulo 1, o versículo 8 e 9, que talvez possa despertar uma curiosidade de você querer ler antes, você querer ler depois. Já aconteceu de às vezes alguém ministrar e eu querer saber mais. A gente chegar em casa e Glória. ler, que a gente tem essa vontade. Amém. Às vezes determinada passagem bíblica que eu não conhecia, ou então que eu conhecia somente aquele pedaço. E aí eu quero saber o conteúdo. Então a gente tem oportunidade de estar com a Bíblia na mão. A gente sabe ler, né? O Espírito Santo ele vai dar um entendimento pra gente. Então quando a gente pega a Bíblia para ler, é um privilégio. Amém. Né? É um privilégio a gente se inteirar. Os sentimentos que desencadeiam na gente com cada leitura da palavra é muito bom. Então que cada irmão possa ter essa consciência da leitura da palavra, de ouvir a palavra, de quão importante é a gente estar junto um com o outro. Glória a Deus. Amém? Amém. Oportunidade, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome